Poder do fogo espiritual. O poder do fogo provém do sol espiritual e chega até mim. E esse também é um processo difícil de ser explicado. Mas não há outro jeito de esclarecê-lo, senão afirmando que me encontro ligado ao sol espiritual. Em outra oportunidade, voltarei a abordar esse assunto de forma mais detalhada. Embora não seja fácil afirmar, trata-se de um processo científico espiritual. Hoje, ao se abordar assuntos que digam respeito à ciência, vemos que seus conceitos vinculam-se apenas ao visível, o que, inclusive, esclarece a dificuldade da aceitação de novas ideias científicas que se fundamentem também no imaterial. Mas essa verdade sobre o poder do fogo espiritual é ciência invisível, que pode ser comprovada, entendida e aceita por qualquer pessoa de mente mais aberta. Na realidade, quando irradiado para o local onde se manifesta uma doença, o fogo espiritual cura, porque dissolve as nuvens do espírito. Refiro-me àquelas moléculas formadas na água espiritual impura, o que, de fato, são partículas nocivas que se assemelham a toxinas existentes no corpo físico, cuja origem se dá pelo uso de medicamentos injetáveis ou mesmo por aqueles que ingerimos via oral, os quais se espalham pelo nosso corpo e, por fim, solidificam-se, pouco a pouco, em determinados pontos onde acaba havendo a manifestação de dores ou inchaços. Na verdade, as toxinas decorrentes do uso de remédio transformam-se em nuvens e acumulam-se na forma de partículas nocivas, em suíço, espírito da água, o que o torna impuro, exatamente no local correspondente à parte física na qual surgem os sintomas da doença. E temos a mesma ocorrência quando alguém sente rigidez nos ombros, o que nada mais é do que o excesso de concentração de partículas nocivas solidificadas no suíço, que acabam se refletindo no corpo. Então, ao se ministrar jurei, a poderosíssima força do fogo espiritual que sai da palma da mão, aliás, força muito maior que a da bomba atômica, atinge o local e ali queima aquelas partículas nocivas que se solidificaram no suíço impuro. Mas, pelo fato dessas partículas serem tão minúsculas, torna-se impossível detectá-las por meio de microscópio. Porém, na verdade, elas são queimadas e transformam-se em cinza, até serem finalmente eliminadas por catarro, pus, diarreias ou outros meios. E, uma vez destruídas pelo fogo espiritual, essas partículas impuras perdem seu poder ativo, deixando de provocar sofrimentos e também não mais irritando os nervos do corpo. Mas, ainda assim, permanecem na forma de cinzas, semelhantes a um cadáver. E, caso contrário, se continuarem vivas, vão ficar se mexendo pelo corpo, provocando os mais diversos tipos de dor ou mesmo outros sintomas patológicos. Corpo humano, reações naturais. Gostaria ainda de lhes dizer o seguinte: o corpo humano possui uma forma ativa própria, através da qual ele impede que qualquer elemento estranho espalhe o seu funcionamento. Por exemplo, se um feto em desenvolvimento morre, em geral, os médicos procedem à sua retirada através de cirurgias. Porém, se for ministrado jurei, sua expulsão se dará normalmente, em decorrência da própria ação repulsiva do corpo humano,
que chega a eliminar todos os elementos estranhos ao seu funcionamento natural. Inclusive, há muitos testemunhos que comprovam essa força de rejeição do organismo. Sabe-se do caso de uma pessoa que, inesperadamente, enfiou uma agulha no corpo, mas que, ao receber Jurei, livrou-se dela sem a menor dificuldade. Dias atrás, chegou ao nosso conhecimento outro testemunho semelhante a esse. Inadvertidamente, uma pessoa foi vítima da penetração de uma agulha em sua perna. Então, recebeu Jurei durante alguns meses e, pouco a pouco, a ponta da agulha foi se deslocando, até que acabou saindo no lado oposto ao que havia entrado. E este é o princípio do corpo humano. Tudo o que não deve estar nele é eliminado, de uma maneira ou de outra. Inclusive, ocorre o mesmo com as partículas nocivas que se acumulam no espírito da água, quando são mortas pela ação do Jurei, ou seja, quando são queimadas pelo poder do fogo espiritual, saem infalivelmente de algum modo. Mas vocês devem estar perguntando, por que caso que sai da palma da mão não era conhecido até hoje? Se é ele que queima as partículas impuras de suíço, é porque tudo se relaciona a um tempo propício, e somente agora é que a era do dia está chegando, o que, consequentemente, aumenta o poder do espírito do fogo, tanto no mundo espiritual quanto no material. Boa noite. O ensinamento, não tem muito que a gente falar, a gente já está cansado de falar sobre remédio veneno, né? Então, o corpo elimina, põe para fora. É tão óbvio isso que qualquer pessoa, se vocês conhecerem qualquer pessoa que seja transplantada, essa pessoa ela toma remédio para o resto da vida, porque o corpo rejeita o órgão de outro, né? Então, não tem como, vai jogar para fora, né? Por isso que eles tomam, para poder baixar a vitalidade da pessoa, para que ela não consiga jogar para fora. Eu queria falar um pouquinho do Salmo, porque esse Salmo aqui, ele é bem antigo, ele é do século passado, né? E ele fala, aproxima-se a grande mudança, guerras e doenças continuam afligindo a humanidade. A gente aqui no Brasil, a gente tem a parte das doenças, mas a gente não se preocupa tanto com guerra, né? Mas de um tempo para cá, não sei se vocês perceberam, na parte política do país, começou a ter uma guerra. Guerra de palavras, guerra de pessoas, às vezes, da mesma família, param de se falar. Agora, você imagina como é que é a guerra lá fora, na Ucrânia, na Rússia, nesses lugares que está um jogando bomba no outro. Já pensou, você está aqui, a gente está aqui, tudo reunido, de repente cai uma bomba, explode tudo, mata todo mundo. Né? Já pensou a insegurança que é isso? É uma coisa absurda, né? Aí ele fala que dia a dia o mundo invisível vai clareando e que os espíritos entusiasmados conduzem os irmãos. Quer dizer, então ele está dizendo aqui que o mundo espiritual está trabalhando bastante para conduzir as pessoas para essa elevação, para a criação do reino de céu aqui na terra, né? E ele fala assim, o Senhor confiou ao homem, nós, né? Homem, mulher, Rei das criaturas, a missão de construir aqui o reino de Deus. Então, não é para construir lá no mundo espiritual, é para construir aqui. E para a gente construir aqui, tem que haver a bondade, tem que haver a tranquilidade, tem que haver a compaixão, tem que haver o compartilhamento,
né? Só que para ter isso tudo, não adianta só a gente querer, a gente tem que se elevar para que a gente consiga fazer isso. Entendeu? Por mais que a pessoa seja boa, queira ser boa, se ela não se elevar espiritualmente, fica difícil porque ela está sujeita a, de um momento para outro, outras coisas acontecerem. E para a gente poder se elevar, a gente tem que limpar espiritualmente e limpar fisicamente. Né? Não tem como. Espírito e matéria é tipo assim: você vai dormir, você toma um banho, você está toda cheirosinha, toda perfumadinha, você vai deitar na cama, lençol limpinho, tudo bonitinho, né? E seu marido trabalhou o dia inteiro na roça, o dia inteiro no cais, fedido, fedendo, suado, entendeu? E vai deitar na cama do seu lado. Não dá certo, né? Então, tem que os dois estar limpos para dar certo, né? Então, o corpo tem que estar limpo e o espírito tem que estar limpo. Então, um limpa, reflete no outro para que o outro limpar. O espírito precede a matéria, né? É difícil, demora, pensa que é rápido. Não é. Levou milhares e milhares e milhares de anos sujando, besteira comendo. O alimento hoje é puro veneno, né? E fora a parte daquilo que a gente fez de maldade em outras vidas. Eu gosto muito de ver filme antigo, sabe? Aqueles filmes de 2000 anos antes de Cristo, aqueles filmes lá do século X. É muita matança, gente do céu, é muita malvadeza. Então, como é que ficou aqueles espíritos que reencarnaram? Deve ter vindo com essa missão de querer limpar. Eu não quero mais aquilo, eu quero limpar. Era uma coisa cultural, né? Era uma coisa cultural. As mulheres, então, nossa, a mulher era subordinada ao homem. A mulher não tinha voz, não tinha palavra, apanhava, ficava quieta, era normal. Você vê aqueles filmes antigos, era normal, a mulher apanhava e era direito do homem de bater nela. Ela não tinha direito a voto, não tinha direito a ler e escrever. Você entendeu? Só aquelas filhas de barões, de reis, é que tinham um diferencial. Então você vê aqueles filmes antigos, era maldade. E isso aí, como é que isso foi evoluindo no mundo? Né? A pessoa morre e reencarna. O espírito reencarnou. Então, de repente, aquele espírito reencarnou e ele quer se livrar daquilo, ele quer se libertar daquilo. Outros não, outros querem se vingar daquilo. Entendeu? Tem espírito que reencarna pela vingança, ele quer vingança. Entendeu? Então, por isso a gente tem que estar limpando para poder, né? Às vezes você vê uma coisa errada, às vezes um familiar, você reza, põe na mão de Deus, você reza e faz orelha. Um dia desperta, um dia vai para frente, um dia, sabe? Aquilo traz uma felicidade tão grande no coração da gente, vocês nem imaginam, entendeu? Membro que está aqui, às vezes, que está fazendo coisa errada, você reza, faz orelha. Aí a pessoa melhora, aquilo dá uma alegria para a gente. Isso aí não tem dinheiro que pague, não tem cartão de crédito que pague, entendeu? Tem coisa que não tem dinheiro que pague. Quando você planta alguma coisa que você colhe, aí você vai, você come aquilo, você vê outras pessoas comendo, felizes, alegres. Eu fico muito feliz quando meus netos vão na minha casa, os pequenos, e a ministra Silvia frita mandioca para eles, e aquilo para eles é como se fosse a comida dos deuses para eles. Eles comem aquilo com prazer tão grande, que você fala, puxa, a gente plantou, eles estão comendo, estão felizes, né? Estão comendo não a matéria só, está comendo a parte espiritual daquilo que foi feito com amor, com carinho de todo mundo, né? Então é isso aí que a gente tem que estar despertando. Tá bom, gente? Bom final de semana, amanhã tem dedicação, tá? Todo mundo aqui amanhã cedo aqui, tá? Vamos dedicar aqui, tá bom?
Obrigado.